Oi, gente, boa tarde. Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ure, Mojuba, Saravá. Instauração de respeito a nós, povos de matriz africana. Tô gravando o vídeo aqui num cantinho diferente, porque eu tô com obra em casa. E eu até vi uma postagem ontem do Dr. Rogério, de Orissá, falando que Pai de Santo gosta de obra. Gente, realmente. Eu saí de uma do barracão, aproveitando a pandemia, e tô com uma aqui em casa. A gente não tem o que fazer. Gente, tô de vermelho hoje, tô de pupá, né? Para poder demonstrar minha indignação sobre um vídeo que eu vi ontem. Todo mundo sabe que há muito tempo eu venho falando de muita coisa analítica dentro do nosso comportamento espiritual, dentro das nossas matrizes. Porém, a gente vai falar um pouco sobre... Tá calor, né, gente? Falar um pouquinho sobre aquela... que todo mundo está tratando como agressão entre as pombogiras. Não é agressão. Ali está o zelador, o que está com coque na cabeça. Ele está desincorporado, com certeza. Levemente alto, né? Talvez de bebida. E no chão está um menino jogado, Colofé Mumu, um menino jogado no chão, agindo de forma submissa, porque de certa forma ele foi aceito. Colofé, Vaguinho. Gente, se eu não responder vocês o Colofé, só para não perder a linha de pensamento, tem pouquinho tempo, só para a gente poder discutir e deixar o assunto enquanto está fresco nas nossas cabeças. Há muito tempo já eu venho falando com vocês que quando o nosso ego se inflama, quando as nossas pulsões interiores jogam para a gente coisas que nós não gostamos, nós desenvolvemos mecanismos de defesa do ego. E o que são os mecanismos? Os mecanismos são punções que nós temos, que nós usamos para aliviar, para deslocar, para retirar aquela punção de ansiedade, de tristeza, de dor. E geralmente, tanto Freud como Ana Freud, eu continuo esse estudo, e Melanie Klein, eles falam de uma coisa muito interessante, que os mecanismos são usados para realmente aliviar. Só um instantinho, gente, deixa eu botar a coisa aqui no lugar. Que eles são usados para aliviar sentimentos tais como inveja, rancor, tristeza e melancolia e outras questões. E aí hoje eu quero falar do sentimento desse mecanismo de defesa chamado projeção, que é um dos mais perigosos. A projeção ela ocorre quando algo em mim me fere de tal forma que eu projeto no outro, deslocando de mim para o outro, que é muito mais fácil. Ali naquela questão da discussão entre as duas pombageiras, no caso o zelador com a pombageira no chão, a gente tem que parar para ter primeiro um pensamento de misericórdia. Colofé, meu amor, tudo bom? Lindas suas lives, tá? Parabéns, Fefe. A gente tem que parar para pensar a seguinte questão. Primeiro, a situação de um olhar de misericórdia. Aquele rapaz que está ao chão, eu assisti há pouco tempo atrás uma minissérie chamada Pose. E a gente sabe como é ruim quando você tem uma voz de fala, um local de fala e você não consegue executar. E tão logo você é aceito. Primeira questão, seu ego dói. Não sou aceito como gay, não sou aceito como lésbica, não sou aceito como homem trans, como mulher trans. Eu desenvolvo um mecanismo de ego chamado identificação. Com certeza aquele rapazinho identificou naquele zelador tudo que ele gostaria de ser. E na identificação ele trouxe para ele a introjeção, trouxe a vida daquele zelador para dentro da vida dele. Tanto é que aquele zelador diz... quando seu filho desincorpora, ele fica cantando meninos. E aí o menino que está ao chão responde, não, mas ele só canta quem lhe agrada. Dentro da introjeção e da introdução e da introjeção, a pessoa procura, através de um mecanismo de defesa, que são dois mecanismos de defesa, buscar aquilo que lhe faz bem, buscar aquilo que lhe aceitou, buscar aquilo que vai lhe dar mais conforto e introjeta aquilo na sua vida. Porém, quando aquele zelador começa a gritar, você não é pombagira, você é sujo, você é desorganizado, você é assim, você é assado, você é promíscuo, infelizmente, aquele zelador está agindo de projeção. Imagine a situação de hoje, temos toda uma modernidade, todo um ambiente mais aberto, tudo mais fácil de fazer e executar. Então, talvez nós não guardemos tantos traumas, mas aquele moço que está lá de coque, que tem seus comportamentos mais afeminados, que não sei se é um homem gay, entendeu? Ou se já está em processo de transexualidade, mas quando ele enxerga naquele rapazinho as possibilidades de poder ser gay, ter o cabelo grande, mostrar sua identidade de gênero e, de certa forma, paquerar os rapazes da religião essa que ele tomou para si naquele ambiente, aquele ambiente proporciona para ele coisas mais confortáveis, a ira se levanta. As punções, o id, o inconsciente daquele zelador começa a catucar ele assim, gente, ó. Você não pôde ser gay, você não pôde paquerar, você não pôde namorar.
Nisso o ego dele se inflama, o eu dele se inflama. E ele joga um mecanismo de defesa de projeção. Tudo que ele vê no outro, que lembra quem ele é, ele precisa atacar, afinal ele sofreu ataques. O menino no chão está numa posição ali defectiva, uma posição vergonhosa, porque toda pessoa que traz sentimentos não compatíveis à sociedade, são chamados de anormativos, seres noturnos, eles têm por consequência uma criança interior ferida, que é uma criança injustiçada, e por consequência uma criança submissa. Então ele está ali submisso, ele está aceitando o tapa na cara, ele está aceitando a correção, afinal, aquele zelador deu a ele tudo o que ele precisava para que ele pudesse executar o conforto, inclusive a paquera, porque nessa hora não pode nem ser julgado com promiscuidade, ao final de uma gira o menino paquerar, afinal, existe uma coisa muito interessante que Jung diz, que em meio a vibrações vulgares, você se torna vulgar. E vibrações vulgares fazem com que você se torne tão perceptível aquilo, chega uma hora que você identifica e introjeta. Então, tem um pai de santo gay, feminino, afeminado, aceita meus trejeitos. Então, de certa forma, ele vai aceitar o meu comportamento sexual. Porém, aquele zelador ele começa na projeção. Você é sujo, feio, nojento, você não é pombagira, buscando legitimação, buscando veracidade. Só que ele comete um crime muito maior, que já é um crime psicológico, um crime ao psiquismo daquele menino. Aquele menino estando submisso, abaixado, ouvindo tudo aquilo, tomando tapas na cara, que também o zelador se coloca num transtorno de Hulk, talvez um assunto tão corriqueiro, mas inflamou o ego dele, o id dele deu a punção, ele teve que deslocar. E deslocou projetando. Quando ele começa a acontecer daquela forma, ele não entende que ele está fazendo a pior das projeções, que Melanie Klein sempre falou muito, e ela foi uma das que mais estudaram, que mais falaram, sobre a identificação projetiva. Falei com vocês aqui atrás que identificação é um mecanismo de defesa do ego. Nossa, um dia, vou dar um exemplo muito legal. Um dia eu vi uma pessoa cantando e vi que ela tinha atenção. Poxa, eu quero tanto essa atenção, identifiquei, fui fazer canto lírico. Estudei. Quando eu tiver atenção suficiente, eu não introjetei aquilo na minha vida, porque eu não dei continuidade. Porque, na verdade, eu tinha carência só daquela atenção. E o mecanismo do canto lírico me deu aquela atenção que eu precisava. Foi uma identificação. Identifiquei que o cantor lírico tinha a atenção que eu precisava. Claro que isso tudo aqui dentro, sem que a gente perceba. O introjetar é viver aquela vida. Eu não introjetei. Então, o que acontece? Quando a gente fala da identificação e da introjeção, e a gente vai entrar na identificação projetiva, a gente vai entender que identificação projetiva é quando nós projetamos no outro tudo o que nos desagrada. João é fofoqueiro. Quem acusa, confessa. Eu sou fofoqueiro, estou vendo ele fazer fofoca, eu fico puto. Nós projetamos no outro tudo o que nos desagrada, porém, projetamos de uma forma tão agressiva, utilizando da fraqueza do outro, que nós identificamos no outro nossos crimes e introjetamos nele tudo que nós tínhamos. Quando eu pratico a identificação projetiva, eu tenho que pensar que aquela pessoa que recebe todos aqueles sentimentos e pulsões sendo uma submissa, ela vai tomar para si aquela verdade e vai viver pior ainda. Aquele menino, depois daquela surra, que já é criminalmente errado, é agressão, é assédio moral, assédio litúrgico, depois daquela surra ele não vai melhorar. A tendência dele é piorar, porque ele, na sua submissão, por gratidão, ele identificou no seu agressor, mesmo aquele outro agredindo, ali ele identifica, você viu o rostinho daquele menino, de desespero. Entendeu isso, gente? Deixando de lado julgamento de valor e julgamento de fato. Fato é um menino homossexual, feminino, com o pai de santo homossexual feminino. O valor é quando nós, seres humanos, colocamos viado safado, sem vergonha, pilantra, promiscuidade, porque também muito do julgamento de valor tem muita projeção. Por que muitos zeladores hoje brigam com os filhos? A gente fugir um pouquinho do assunto. Muitos zeladores veem nos filhos o descompromisso, a falta de sensatez, a falta de trabalho, a falta de compromisso, e aquilo os fere. Porque quando nós fomos mais novos, quando nós éramos mais novos, nós tínhamos que ser espiritualistas, responsáveis, profissionais, familiares, estudantes, e quantos de hoje não são tudo isso? Então, aquela pessoa, aquele menino que recebeu toda aquela punção, gente, negativa,
de acordo com o uso daquelas palavras, ao invés de se corrigir por achar que aquilo é um erro, ele vai se identificar e, confrontado com aquelas palavras, ele vai introjetar aquilo na vida dele. Vai buscar ser aceito, repetindo tudo aquilo que foi falado. Porque dentro da submissão dele, mecanismo de uma criança interior ferida, que foi aceita por outro zelador, naquele mecanismo de uma criança ferida, que sempre já foi ali injustiçada e abusada, quando ele crescer, ele vai copiar o comportamento do zelador. Ele vai abusar de que abusem dele. Porém, ele vai se permanecer silencioso ali. E ele vai ter até dificuldade de ter modificações comportamentais, porque como ele recebeu toda aquela narrativa daquele zelador, automaticamente, dentro da identificação projetiva daquele zelador sobre aquela pessoa, sobre aquele filho, infelizmente, na projeção, eu só jogo os meus defeitos no outro. Na identificação projetiva, eu faço introduzo no outro que ele tem hábitos vulgares, mas introjeto nele que ele sempre vai ser aquilo. E aí eu uso da demonificação. Muitas das pessoas que são hoje gays, lésbicos, homossexuais e afins, tiveram no decorrer da sua infância abusos nem sempre sexuais e às vezes foram muito mais abusos morais. A pessoa que foi abusada, ela cresce defectiva e envergonhada e, por consequência, ela assume para ela aquela identificação projetiva que foi jogada sobre ela. Por mais que não seja uma pessoa ruim, ela se sente ruim, afinal. Se eu for ruim, vou receber esporro, eu vou ter uma punção de atenção. Então ela identifica, ela introjeta, ela vive de forma errônea para que ela possa ter, de certa forma, correções. Acontece muito hoje, gente, a identificação projetiva nessas guerras inúmeras entre filhos de santos e zeladores. O filho, quando entra para uma casa de santo, ele busca ser aceito, ele busca uma greia, ele busca um gueto. Porém, quando ele enxerga no zelador comportamentos abusivos tais quais pai e mãe, ele já começa a projetar. Zelador grosso, incapaz, ele começa a criar projeções lúdicas. Porque meu santo falou comigo que aquilo outro, ele precisa aliviar aquela ansiedade de ver alguém batendo nele, ver alguém agredindo ele como ele foi agredido lá atrás. Porque se ele se sentiu abusado e agredido lá atrás como criança, e trouxe esse sentimento, e a palavra pai e mãe de santo relembra ele de alguém que pode cuidar dele e assumir seus propósitos, ele também vai projetar sobre o zelador as suas insatisfações. Ele vai deslocar naquele zelador. Agora vem uma coisa pior. Na identificação projetiva de um filho para com o pai, o filho está vendo todas as cobranças que o zelador faz com ele e ele precisa, de certa forma, transformar o pai no objeto de ataque. Sobre aquele pai santo, ele vai deslocar frustrações, preguiça, falta do que fazer, frustrações emotivas, materiais e pessoais. Então, gente, primeiro, o meu vermelho, todo mundo sabe que eu sou de Logum Edé, mas eu tenho uma afinidade muito grande com Xangô, até talvez pelo rostinho redondo e por ser um Deus que eu amo demais, por isso estou de vermelho hoje. A nossa indignação perante aquilo. Aquilo acontece e se repete. Muitos dizem que a gente não pode ter deslocamento, mas eu faço uma punção muito sincera. Muito daquilo tudo acontece diariamente dentro da nossa Campinas, dentro do Rio, dentro de São Paulo e afins. Muitas pessoas chegam nos barracões espirituais, identificam ali o ambiente que eles querem viver, porque são aceitos, são amados, tem carinho, tem correção, tem aquele equete que faz aquela comidinha gostosa, tem aquele rungan, aquele etemim que dá aquela correção, tem aquele outro que fala fulano se aperta, se aprimora. Então ele identificou ali, identificou tudo que ele precisa para viver. Ali todos o aceitam como gay, os irmãos brincam entre eles, ele pode relatar o que ele é de verdade, até porque as pulsões sexuais são de conforto próprio. Uma posição sexual, um comportamento sexual não define o ser humano. É a sociedade que define a poligamia, a bigamia, o poliamor, entendeu? E essa brincadeira toda. Então ele identificou naquele barracão tudo o que ele precisa. Ele vai introjetar aquele barracão na vida dele. Porém, se ele traz com ele uma criança ferida, a todo momento que ele for chamado à realidade de melhoria, ele vai projetar.
Aí ele começa a ver o irmãozinho não trabalhando como ele trabalha. Ele vai projetar no irmão a preguiça dele. Ele começa a ver o irmão fazendo fofoca. Ou então ele, sabe aquelas coisas de acorda de manhã? Nossa, Dofonitinha odeia o Dofono. Por que Dofonitinha? Porque ele é fofoqueiro, ele é metido, ele é nojento. Projeção. Identificação projetiva. Eu identifico que o Dofono tem os mesmos caracteres ruins que eu tenho. E sobre ele eu vou tirar o meu peso, ó, e vou jogar sobre ele. Vou deslocar para ele aquilo. Então, gente, a gente possa aprender com esse episódio tão triste, tão feio e tão desagradável que foi aquela cena de ontem. Nós do Candomblé temos uma coisa muito interessante. Nós já temos um mecanismo de tolerância e intolerância muito irregular. Então nós somos a única religião que acusamos os nossos próprios, mas também nos expomos. Muitos falam que não é legal se expor, mas se muitos não se expõem, nós não criamos os medos objetivos e subjetivos. Medo subjetivo. Eu ir numa gira de Exu e o Exu de dentro da terra sair com uma cobra na mão me morder. Medo objetivo. Que aquele Exu exponha tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Isso é um medo objetivo. Se eu estou ali, eu estou para me molhar. É coerência. É o Exu te chamar num canto e conversar. Hoje em dia nós temos uma necessidade muito grande de legitimação, dar legitimidade à nossa vida. Então estar com o Exu, beber muito, liturgicamente, comer vidro, se cortar, fazer acontecer, ainda são para humanos provações necessárias para comprovar a fé. Fé é estar bem, estar próspero na medida do possível, poder se sustentar, não se acidentar, não estar em meio a perigos e muito menos em meio a vibrações vulgares. Infelizmente, levando em consideração a questão do menino que está abaixo no chão, tomando os tabefes na cara, que é um deslocamento negativo do rapaz, o rapaz, além de projetar no menino tudo aquilo, então o rapaz projetou porque ele enxergou no menino, o zelador enxergou no menino, defeitos que eram dele. Aí ele doeu no ego dele porque ele não podia ser assim quando mais novo. Daí, ele, além de projetar, ele identificou projetivamente. Jogou sobre o menino todos os seus pecados. E aí, como dói nele, e ele sofreu agressões quando mais novo, ele agrediu o menino. Porém, uma coisa que ninguém fala é que aquele menino, tá, gente, na linguagem psicanalítica, ele é um depositário de frustrações. Então, muitos se tornam depositários. Agora, como a gente pode esperar? O DOTÉ vai ser normativo, não. Como podemos esperar comportamentos diferentes desses se hoje pessoas novas na religião, sem convívio social, sem convívio emocional, sem convívio familiar, sem convívio educacional, se tornam zeladores? Se zelar é dar entendimento ao outro e professar é dizer a verdade que você acredita, como que aquele zelador pode ter talvez alguma qualidade de educação se existe ali claramente uma vibração vulgar? Isso é um juízo de valor realmente. Existe ali uma vulgaridade. Uma pessoa chegar ao ponto de puxar uma faca no final e falar desliga a tela porque vai rolar facada, a pessoa ela já não tem freio moral. E os freios morais eles são 4. Começa na família, ele vai para a escola, vai para a sociedade e por último divinatório. Entendeu? Que gatilho emocional levou aquele cara a fazer aquilo? Que frustração, que mecanismo de defesa já está ativado nele inúmeras vezes para fazer aquilo. Sem contar que o meu afilhado fez um comentário sobre a questão dessas cantigas que eu não gosto, não curto, de Exu, demônio, Exu, diabo, Satanás, até porque a demonificação não pertence ao nosso culto. Lá atrás, Paulo de Tarso usava a demonificação através dos pecados capitais para colocar medo. Através de uma regência política, que era junta a uma regência religiosa, Paulo de Tarso, junto aos pecados capitais, que eram pecados contra a capital, usava os chicotes morais, né, ou os gatilhos dos freios morais, daquela seguinte forma: a família te castiga se você errar. Se a família não castigar, quem vai te castigar é o colégio. Se você não for castigado no colégio, é a sociedade. Se você não for castigado na sociedade, é Deus que te castiga.
Existe um inferno para se você não der o seu tributo, não for um bom cidadão perante a metodologia capital. Então, claramente, em meio a vibrações vulgares demonificadas, todo o excesso de demonificação, gente, vou entrar no meio do assunto e levar, a demonificação é uma necessidade de, através do medo, de criar verdades para aquilo. Então, se eu uso de demonificação, eu tenho que ver dentro de mim que sentimento, que punção que está no meu inconsciente ali, ó. Tipo, meu tio passou a mão na minha bunda, eu era uma criança. Aquilo é feio, eu não posso falar, vão me envergonhar, vão dizer que eu sou culpado. Eu crio um demônio que me pega, que me contorce, um egum. Muitas das manifestações demoníficas que existem dentro das giras de Umbanda e outras questões são, quando você está de incorporação, você está em transe, você está relaxado como uma pessoa que está dormindo. Então você tem acesso pleno ao seu inconsciente. Punções que ficaram paradas voltam ali. Então é muito mais bonito entender que uma chicotada da mãe é um demônio que me toma, porque eu não quero chamar aquela mãe de demônio. Que o estupro de um tio, um assédio moral, uma fornicação com um parente, é muito mais bonito chamar de demônio do que eu talvez expor aquilo. Eu não tenho facilidade para me expor. Eu já tenho medo do julgo, talvez por julgar eu seja julgado. E daí, dentro dessas projeções, dos deslocamentos e dessas pulsões demoníacas, nós vemos hoje muitos filhos de santo que não dão conta dos seus maridos, filhos e punções internas, deslocando no zelador alguns sentimentos. Tudo bom que alguns zeladores buscam serem vítimas de deslocamento. Entendeu? O zelador, tem zeladores que utilizam da posição de serem pais de santo, mães de santo, para descontarem nos filhos, são seus dependentes, toda aquela frustração que eles tiveram quando infância. Então, quando criança não tiveram alimento, eu vou dar um tapa na cara do Dofontinho porque ele come demais. Quando criança não tiveram amor, eu vou agredir meu filho porque eu não tive amor. Uma criança que não teve amor não pode dar amor e não pode amar. E uma criança emocionalmente abalada que vive dentro de você, infelizmente, não tem responsabilidade. Então, gente, para mim não me estender demais, que eu sou falador mesmo, eu gosto de conversar, estou um pouquinho cansado, com função no barracão, com obra em casa, entre outras coisas, só queria passar aqui para primeiro parabenizar o Fernando pelo encorajamento. Ontem eu vi a projeção do meu afilhado, a ira que tomou o fígado dele quente, porque infelizmente nós fomos criados num ritmo diferente. Nossa obediência e submissão vinha por poder pertencer a um ambiente neutro, sem vibrações vulgares. Era bonito e a outra ter comportamento, porque, nossa, minha mãe de santo era uma mulher muito chique, era bióloga, era uma mulata linda, às vezes dá uma lacrimejação. Eu gosto muito de falar da minha mãe de santo, a que me iniciou. E era uma mulher educada e passional, inteligente e forte. Então, para mim, era um orgulho me parecer com a minha mãe. Meu atual zelador é um homem ativo, forte. Então, é lindo para mim que eu me pareça com ele. E é lindo que eu leve as punções pessoais do meu zelador para onde eu for. Porém, quando a gente fala dos demais yaôs e filhos desmembrados e desregulados, eles são a representatividade dos que os zelam. Então é o que eu falo, desculpa, gente, pode parecer até preconceituoso, até um juízo de valor. Como que uma umbanda, que um candomblé, que uma jurema, que qualquer outra religião está formando futuros zeladores para, através do ego do zelador, compreenderem que eles podem ser felizes porque o muito faz a qualidade, não é a qualidade que faz o muito hoje em dia, né? Como é que eles podem entregar cabeças na mão de outras pessoas pelo simples fato de cumprir tempo? Aí eu comecei a ir na Umbanda com 12 anos, já que a minha mãe comeu doce São Corre Damião. Com 17 fiz meus 5 anos de Umbanda e eu fiz minha camarinha e hoje eu lidero pessoas. A gente tem que tomar cuidado. Os cultos de brasilidade estão se tornando um local para a fuga furtiva. Os cultos de brasilidade estão se tornando reuniões para autossabotagem, para pessoas que buscam ser aceitas da forma que são. Porque não é só aquele que é gay, lésbica, transexual, travesti, a fim está buscando aceitação e local de fala, não. Preguiçosos, transtornados, agressivos, pessoas com transtorno de adequação, com transtorno de compromisso, pessoas que não querem cumprir.
Se eu fui uma criança mal amada, meu pai não me criou, eu trago isso como sentimento, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ajudar? Para que eu vou me bancar? Pessoas que sequer se amam e jogam sobre as outras a responsabilidade dos seus autocuidados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com essa questão frenética e excessiva de gírias e acesso a álcool e vulgaridades, entre outras. E por aí a coisa vai. Então a gente tem que pensar, vou falar do João, chega a se tornar uma coisa neurótica mesmo. Vou falar que meu vizinho é porco. Se em algum momento eu não fui porco, e vendo meu vizinho fazer aquilo e sabendo que eu tenho que ser limpo, aquilo não me dói, aí eu olho pro fulano, eu odeio, fulano é insuportável, arrogante. Será que eu não sou assim também? Ai, que criança chata, será que eu não sou uma criança chata também e não amadureci? O muito importante é, dentro da situação de ontem, que nós possamos não nos tornar submissos a um comportamento daquele. Que os zeladores que têm, eu estou procurando um método como qual, tenho conhecidos, que nós possamos denunciar aquele tipo de comportamento, porque no afã de um sentimento extremamente inflamado, um homem como aquele ontem pode chegar a danificar e assassinar uma outra pessoa se a punção dele for muito forte, se o inconsciente dele falar muito alto, e se ele não conseguiu matar dentro dele os sentimentos que o ferem, e identificou no outro, projetou no outro e jogou no outro, às vezes para matar o sentimento ele pode matar o outro. Porque agredir ele estava agredindo já. Fazendo mal ele estava fazendo. Todos aqueles tapas que ele deu na cara daquele menino, e às vezes que ele perguntava, eu não sou Caxias, o que eu te falei, o que eu te falei? O que eu te falei era a punção adulta dele. A dúvida era a punção da criança emocional. Então ele tem uma criança emocional abusada, defectiva, abusada é ter sido abusada, sublimada, bode expiatório. Uma pessoa com um alfinete na mão já se torna um perigo público. Então que nós possamos refletir e entender que é tudo muito complicado, que é tudo muito doloroso e que, infelizmente, cada vez que eu vejo uma cena daquela, eu não me arrependo e me orgulho de há tempos atrás ter escolhido relacionamentos espirituais referentes dentro da minha casa ao empenho próprio. Excesso de gira, excesso de incorporação, excesso de bebida, excesso de vulgaridades. Quando eu falo vulgaridade, não é só se tornar vulgar, não. Vulgaridades são preguiça, avareza, inveja, sabotagem, mau humor, procrastinação. Excesso de vulgaridades criam ondas vulgares. E essas ondas vulgares, quando entram no ambiente, infelizmente, elas danificam. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Orei, Mojuba a todos vocês. Espero que eu possa estar ajudando vocês com mais informação. Procurem dar uma lidinha sobre a projeção, que é o mecanismo de defesa, um dos mais perigosos. Dentre eles nós temos a negação, que é muito automático. Nós temos outros mecanismos muito perigosos, como a formação reativa. Nossa, como eu gosto do João e por dentro eu odeio o João. Mas para ser aceito, eu acabo fazendo formação reativa. E os mecanismos de defesa são inúmeros. Assertivos e não assertivos, agradáveis e não agradáveis, desejáveis e não desejáveis. Quando a gente vai para esse lado, a gente começa a entender que muito de tudo que nós passamos é um erro nosso. É um grande erro nosso. Então, o menos ainda é mais. Que cada um possa atravessar seu vale de sombras, como diz nosso sagrado Jung, chegar ao seu real de valor. Não use valores de meio. Valores de meio só te ajudam a ir à frente. Busque sempre uma entrevista diária se perguntar: para onde eu estou indo, o que estou fazendo, quem serei, como serei e onde pretendo chegar. Beijo, Colofé, até um próximo encontro. Eu vou jogar essa live lá no YouTube, tá, gente? Quem quiser compartilha para dar uma mãozinha, dar uma força pro trabalho da gente. Beijão, boa tarde e paz para todos e tudo de bom para todo mundo. Beijão.